Olá pessoal, graça e paz. Vamos continuar na série de devocionais os 7 significados de comunhão com o Espírito Santo. Quinto significado de comunhão: intimidade. Nunca teremos experimentado um amor e intimidade profundo com Cristo até entender e saber que é o Espírito Santo que traz essa intimidade para nós. Não é possível amar a Deus, a Cristo, sem amar ao Espírito Santo e ter íntima comunhão com Ele. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim para nós: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, é o Espírito que nos revela o profundo de Deus, o mistério de Deus, a intimidade com Deus. É o Espírito que trouxe a todos nós a liberdade de nos aproximarmos do trono da graça de Deus e com confiança. Sendo assim, somos nós que decidimos se queremos nos aproximar, se queremos ter intimidades com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo ou não. Quer prova? Hebreus 4,16 diz assim para nós: Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento das necessidades. Nos aproximemos, é claro, é nós que decidimos, nós nos aproximamos do trono da graça de Deus. Isso me faz lembrar uma ilustração, uma história dos 3 Eduardos. Descreve a vida de Reinald III, um duque do 14º século, que viveu o que hoje conhecemos como Bélgica. Ele era um homem totalmente acima do peso e era comumente conhecido pelo seu apelido Crassus, que quer dizer gordo. Depois de uma disputa violenta, o irmão mais jovem, o irmão mais novo de Reinald, o Eduardo, conduziu uma revolta bem sucedida contra ele. Eduardo capturou Reinald e não o matou. Ao invés disso, ele o colocou em um castelo, ou seja, colocou no quarto do castelo Nijlkerk e prometeu que ele poderia recuperar o seu título e as propriedades assim que ele pudesse deixar o quarto. Isso não teria sido para a maioria das pessoas, porque o quarto tinha várias janelas, tinha porta comum, uma porta como temos em nossas casas, e estavam todas abertas, não tinha nada trancado. O problema era que o tamanho de Reinald não permitia que ele passasse por nenhuma dessas possibilidades. Para recuperar a liberdade, ele precisava perder peso. Mas Eduardo conhecia o irmão mais velho e a cada dia ele enviava uma variedade de comidas deliciosas, ao que ao invés de Reinald fazer regime, ele engordava cada vez mais, por isso não conseguia sair daquela prisão. Quando acusaram o Duque Eduardo de crueldade, ele tinha a resposta pronta: meu irmão não é um prisioneiro, ele pode sair quando ele bem quiser. Reinald ficou naquele quarto durante 10 anos e não foi libertado até depois que Eduardo morreu numa batalha. Mas a este ponto, a saúde dele já estava tão arruinada que ele morreu dentro de um ano, prisioneiro do seu próprio apetite. Podemos ver nesta história como o apetite pode tornar alguém prisioneiro da obesidade voluntariamente. O pecado que cresce e começa a controlar a vida das pessoas também pode os aprisionar voluntariamente. Alguns parecem totalmente fora de si e de fato estão sendo controlados e usados por forças que eles nem imaginam. A força da lei do pecado e da morte. É o resultado do pecado
é o seu apetite insaciável. É necessário que nós cristãos estejamos atentos para este assunto para não brincar e acabar entrando no mesmo vício. Olha que Romanos 7, capítulo 7, versos 5 e 6 diz assim para nós: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, o pecado, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Se vivemos no novo modo do Espírito, não somos mais escravos do pecado. Isso significa que podemos buscar intimidade com aquele que pode nos tornar livres e nos dar vida gratuitamente, o Espírito Santo. Encerro dizendo que em 1 Coríntios 2,12 diz assim para nós: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendemos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Não sejamos prisioneiros do pecado, mas sejamos íntimos do Espírito Santo.